Beleza? Então, hoje, nós vamos dar continuidade, né, a parte de eletricidade. Está acabando já essa parte de eletricidade. Já é, acho que é o último slide. Tá? E aí nós vamos ver isso aqui, ó. Uma nova grandeza elétrica, que é a potência. Tá? Potência elétrica. Representada pela letra, ó, a unidade de medida, né? Letra W, de watts. Vamos ter também a parte de lei de Ohm, tá? Porque a potência também ela pode ser aplicada na lei de Ohm. Okay? Só que hoje nós não vamos entrar em detalhes dela, tá? A gente vai pegar a próxima aula para exercitar essas fórmulas. E eu vou até trazer um exercício específico para a lei de Ohm e a aplicação da potência, certo? Então hoje a gente vai focar mais no conceito da potência elétrica, que é uma nova grandeza que nós vamos aprender. No conceito da frequência elétrica, mais uma grandeza que nós vamos aprender. E, se der tempo, falar um pouco sobre a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Aí nós encerramos o assunto, tá? E passamos para os componentes eletrônicos, né? Que aí a gente já vai ter já a base da eletricidade, passando para os componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos, a gente começa a aprender a função de cada um e a maneira de utilizar o multímetro, né, para fazer a sua determinada medição. Ok? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui, temos um desenho aqui só para ilustrar, né? Fazer a ilustração das unidades de medidas, né? O watts, que é essa nova que nós vamos aprender, potência elétrica. O volts, que é a da tensão, que já aprendemos. O I, que na verdade é o símbolo que é utilizado na fórmula, né? Mas o símbolo não, a sigla que é utilizada na fórmula de intensidade, mas pode ser representada pela letra A, né? De ampere. E o R, que representa a resistência, mas a unidade medida é o ohm. Ok? Então vamos dar sequência aí. Potência elétrica. Tá? Por meio da lei de Ohm, é possível determinar a potência elétrica. Também nós podemos utilizar então a lei de Ohm para determinar, para descobrir o equilíbrio do valor da potência, né? Que é dissipada por um resistor. Ou seja, como assim? Já descobrimos que a potência elétrica ela é dissipada devido a uma resistência, né? Está relacionado. A potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo, né? Então, durante uma quantidade de tempo, a corrente elétrica vai passar por um condutor e assim como todos os materiais, nós já discutimos isso, todo material, por natureza, ele tem uma certa resistência, ele se opõe, de certa forma, à passagem da corrente. E essa oposição, essa tentativa de se opor à corrente, vai gerar uma perda, vai gerar um aquecimento, né? E esse aquecimento, que é conhecido como efeito Joule, consegue ser medido, né? Qual que é o valor desse aquecimento, né? Dessa energia térmica, certo? E na verdade é uma energia térmica. E essa energia térmica ela pode ser chamada de potência elétrica, tá? É isso aí que nós vamos estudar. Então, da resistência, ó, da corrente, da passagem da corrente, com a tensão, né, empurrando, vem a resistência,
trabalhando ao contrário e geram uma energia térmica, um calor, que é a potência elétrica. Ok? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Tal dissipação de energia ocorre em razão do efeito Joule, né? Nós já estudamos isso na aula passada, né? Então, essa dissipação de energia, né? Essa energia térmica que começa a surgir, ocorre em razão do efeito Joule, né? Por isso, ao calcularmos a potência dissipada, estamos determinando a quantidade de energia elétrica que um resistor é capaz de converter em calor a cada segundo. Beleza? Então, aí seria a potência, né? Devido a essa resistência elétrica que existe, que ocorre em razão ao efeito Joule, né? Acaba esse calor, né, dissipando uma energia, né? E essa energia é a potência dissipada. Tá? E a explicação que fecha é essa aqui, ó. Quantidade de energia elétrica que um resistor ou um material que vai gerar uma resistência é capaz de converter em calor. Beleza? Tá entendido então, gente? Que a resistência causa uma energia térmica. E essa energia térmica ela pode ser medida. Ela pode ser medida porque é uma potência dissipada. Beleza? E aí nós sabemos qual que é a potência daquele determinado equipamento, qual que é a potência daquele determinado fio, cabo, né? A gente consegue, numa lâmpada, ela vai esquentar, né? Ela esquenta bastante. Então ali ela tem uma potência também a ser medida, ok? Então é isso. Aqui embaixo nós temos aqui falando sobre o efeito Joule, né? Está muito relacionado. E a potência elétrica, então, ela pode ser definida também como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Tá? Então, na verdade, assim, é a corrente, igual eu falei, é a corrente passando, o material se opondo com sua resistência, gerando o efeito Joule, que vai ocasionar uma energia térmica, né? Quanto maior a quantidade de corrente, maior resistência, quanto mais essa oposição, essa briga, né? Mais calor vai gerar, maior quantidade de energia térmica, maior quantidade do que também? De potência. Tá bom? Em termos mais simples, a conversão de energia elétrica em outra energia útil aos seres humanos, né? Então, seria energia térmica, né? Seria isso, a conversão dela. E temos uma animação aqui, ó. Isso aqui é a resistência, ó. Ao rombo aqui, dificultando, né, a passagem da corrente. E a tensão empurrando, ó. Olha lá. E essa dificuldade gera quem? Gera o calor. A energia térmica. Ok? E esse calor vai nos dar uma nova grandeza, que é o quê? A potência elétrica. E aí nós temos as 4 relacionadas aí. Correto? Aqui só um exemplo, né? Eu queria dar um exemplo de um chuveiro, no caso de um chuveiro. Quanto maior a sua potência elétrica, maior é a quantidade de calor, né? Agora acabamos de ver aí, tá? E que ele gera para aquecer a água. Então, o chuveiro ele é criado algo, né? Relacionado à sua resistência,
E quanto mais a sua resistência elétrica, uma resistência própria que tem no chuveiro, deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Acho que é aqui que eu tenho, não. Eu tenho um outro slide, só que já é nos componentes eletrônicos. Ele tem uma resistência de chuveiro, né? E essa resistência de chuveiro, ela tem o quê? Ela tem a característica de esquentar. E quando a água bate nessa resistência, a água esquenta, né? Isso aí E quanto mais esquenta essa resistência do chuveiro, quanto mais ela esquentar, maior é o quê? Maior é a sua potência elétrica, maior vai ser o calor. Correto? E aqui uma etiqueta mostra, né? A sua energia lá, né? Eficiência de energia elétrica, mostrando a potência máxima e potência econômica, né? E aqui a classe de potência. Ó. Quanto menor a potência, né? Menor vai ser o consumo, né? O consumo, o gasto de energia elétrica, né? Está relacionado também, ok? Quanto maior a potência, mais consumo de energia, né? Aí vai gastar mais também. Correto, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida até agora? Eu sempre fiz confusão com o watts, resistência, tudo isso. Agora ficou bem Tá. nítido assim. Então, beleza. Está bem relacionado, né? É bem próximo à resistência da potência, assim como a corrente da Volts. tensão também é bem próximo um da outra. Aí são os detalhes que a gente Sim, sim. diferencia, né? Aqui, ó, nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante, né? Primeiro, pois ela é quem define quão forte é o seu equipamento em relação aos outros modelos. Ok? Então, gente, o que significa isso? Quanto maior a potência de um equipamento, é porque o nome já diz, né? Ele tem uma potência maior. Ele vai consumir mais energia, mas ele tem uma potência maior em relação a qualquer outro equipamento, né? Vamos dar um exemplo aí voltado para a nossa área agora, né? Antes, vamos concluir aqui, ó. E em segundo, pois ele é o que nos dá a informação para a devida instalação desse aparelho, né? Ou seja, a potência também, por ela fazer com que o meu equipamento seja mais forte, quanto maior a potência dele, ele é mais potente, requer essa preocupação aqui embaixo, para me saber a devida instalação desse aparelho. Né? Por quê? O cabo será usado, ele tem que ter uma proteção maior. Né? É o caso de um ar-condicionado, é o caso do chuveiro, que ele tem um disjuntor com um cabo mais grosso só para ele, né? Que são aparelhos que têm potências, né? Tem potências altíssimas. E são aparelhos, equipamentos que precisam de preocupação com a instalação elétrica, porque requer mais potência, vai ter um consumo maior de energia, e a gente tem que preocupar para não ter problemas, né? De queima, de incêndio, né? E, então, agora a gente sabe que está bastante relacionado. Um exemplo agora voltado para a nossa área. Vamos dizer, vamos colocar um computador. Né? O computador ele tem aquela fonte de alimentação que fica atrás do computador, correto? Acho que eu não tenho foto dele aqui, não. E essa fonte de alimentação é o que a gente liga lá o cabo na tomada e coloca atrás do computador, nessa fonte de alimentação. E essa fonte sai aqueles cabinhos internamente para alimentar os outros componentes internos do computador. Beleza. Eu tenho um computador com uma fonte de alimentação, ela chama-se fonte ATX, né? Até. A gente vai aprender isso direitinho. E essa fonte vai alimentar os componentes internos. E o meu computador eu uso para acesso à internet, eu utilizo para trabalhar em escritório, planilhas, editores de texto, e e-mails, coisas assim. Então, aquela fonte ATX vai alimentar os componentes internos. Comprei um computador, então, essencial, básico, né? Que atende bem esse tipo de trabalho. Muito bem. Agora eu quero passar esse computador
ou comprar um outro, que seja, para jogos em 3D, esses jogos avançadíssimos que tem hoje para computador. Tenho que mudar alguma coisa desse computador? Alguém tem noção de jogo aí? Deve saber, né? O que eu tenho que mudar nesse computador? Memória RAM. Achei muita coisa. Memória RAM, o que vai precisar de mais espaço para o jogo. Na hora Placa que de tiver vídeo. placa de vídeo, principalmente placa de vídeo para imagens 3D, né? O que mais? Processador bom. Um processador mais potente. Falou em mais potente, falou o quê? Maior consumo de energia e maior potência elétrica. Ou seja, vai ter gasto de energia a mais, correto? Então, assim, são vários componentes que a gente precisa melhorar relacionados ao jogo e que esses equipamentos, esses componentes que eu tenho que melhorar, vai fazer com que exista um consumo maior de energia. E dessa forma, esses componentes, eles vão ter uma potência elétrica maior. E aí, o principal, depois que eu mudei esses componentes internos, vem a fonte ATX. Eu vou trocar ela também. Vou colocar uma fonte chamada fonte real. Essa fonte ATX, fonte real, ela tem 500 watts de potência. Fixa, ela não varia. Ela vai ter, no mínimo, 500 watts de potência. Ou seja, a sua potência vai ser maior para poder atender esses componentes internos que vão exigir potência maior também. Tá? Então, a potência elétrica ela é muito importante por causa disso. Porque está relacionado a maior quantidade de consumo de energia, né? de potência mesmo, e com certeza vai esquentar mais, e aí através da resistência desses componentes vai gerar essa potência maior. Tá? Então, a gente tem que trabalhar isso tudo, trabalhar a resistência que ela sempre tem que existir, né? A potência para ela ser o suficiente, não ser demais, porque senão vai ocasionar muito calor, muito aquecimento, e aí atrapalha também, né? Então tem que ter um equilíbrio da resistência com a potência e a corrente com a tensão. Beleza? Então é isso. Aqui nós temos essa slide de fórmulas. Eu tenho mais uma fórmula que eu tenho que acrescentar aí. Eu até esqueci dela. Deixa eu ver onde que eu tenho ela aqui anotada. Eu também tenho que anotar, gente, senão eu não consigo lembrar assim tão fácil, não. Mas depois eu vou corrigir esse slide aqui. Na próxima aula que a gente vai mexer com essas fórmulas, aí a gente estuda direitinho. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui, rapidão. Deixa eu ver aqui, bem rápido. Não, acho que eu não vou saber onde que tá, não. Mas eu vou procurar direitinho e vou atualizar esse slide aqui, que é uma fórmula de potência também, que inclui aqui, tá? Então, as fórmulas, vocês podem ver que é basicamente a mesma, né? Fora essa que eu vou acrescentar, que usam a tensão elevada a 2, mas segue o mesmo padrão, né? Coloco a grandeza que eu quero descobrir igual e a tensão elevado a 2 dividido por, se eu não me engano, é a corrente, tá? É coisa simples. Só faltou acrescentar aqui. Então, a potência elétrica faz parte da lei de Ohm, assim como faz parte do equilíbrio das grandezas elétricas. Uma em equilíbrio com a outra para atenderem, né, o circuito elétrico, o circuito eletrônico. Tá? Nenhuma delas pode ser demais, porque senão vai atrapalhar o circuito todo. Beleza? O importante é a gente saber o conceito de cada uma das grandezas aí. E utilizar a fórmula quando necessário, né, gente? Beleza. Aí nós terminamos, então, a potência elétrica. Tá? Vamos passar agora para a próxima, que é a frequência elétrica. A frequência elétrica ela não vai entrar na lei de Ohm. Tá? Só que a frequência elétrica é uma grandeza que a gente tem que saber que existe, tá, gente? A gente não precisa preocupar com ela
em relação à nossa profissão, tá? De certa forma. O que a gente precisa saber é que ela existe, ela está presente em nossas vidas o tempo todo, tá? Aonde tem corrente elétrica, tem a frequência elétrica junto também, né? Olha que coisa interessante, né? Só que a frequência elétrica, ela é diretamente ligada à corrente, tá? Vocês vão descobrir o porquê agora, certo? Então vamos lá. Então a frequência elétrica é uma grandeza também. Dessa forma conseguimos também quantificar, tá? Colocar valor e medir também. Só que aí é individual, é só ela, né? Beleza? E a gente não precisa preocupar porque ela é padronizada, tá, gente? Ela é padronizada em nosso país. E um componente que utiliza ela também é o processador. Tá? A gente vai aprender também processador. Utiliza a frequência para medir o seu trabalho também. Ok? Então, é importante a gente saber que ela existe. Então, a definição de frequência elétrica. Vamos com bastante calma aí para não confundir, né? É o quê? A frequência elétrica ela é a quantidade de ocorrências de um fato. Então, vai ocorrer um fato. Esse fato que ocorre, ele se repete. Porque está falando lá a quantidade de ocorrências num determinado período de tempo. Então, são 3 situações, né? Durante um tempo, vai ocorrer um fato e ele vai se repetir dentro desse tempo. Tá? Dentro de um tempo, um fato se repete várias vezes. Isso é a frequência. Tá? A frequência ela vai ser a medida da quantidade de ciclos dentro de um período. A mesma coisa da opção de cima aqui, um pouco melhorada, né? Então, a medida da frequência vai ser quantas vezes aquele ciclo repete dentro de um período. Esse aí é o resumo daquilo que está aqui em cima. Tá? Então, nós vamos ter, num determinado tempo, a repetição daquele ciclo. O que é isso? Frequência elétrica. Beleza? Então, vamos lá. Continuando, a unidade de medida da frequência é quem? É o Hertz. Ok? A sigla do Hertz é assim, ó, Hz. Né? Você já deve ter visto algo. Às vezes vocês vão associando as coisas aí. Então, a unidade de medida da frequência é o Hertz. Beleza? Aí temos o fato, né? Que é a mesma coisa que o ciclo, tá, gente? No caso, o ciclo vai ser a repetição, né? A repetição desse fato. Só isso que diferencia. Tá? E o intervalo de tempo é o tempo que vai ocorrer, né? Aí agora vamos clarear toda essa explicação na prática aqui, ó. Corrente alternada, gente. Corrente alternada é a corrente que chega em nossas casas, né? 127 volts, 220 volts. É a corrente que chega em nossas casas. Nós aprendemos, na hora que falamos sobre corrente alternada e contínua, nós aprendemos que a corrente alternada ela tem uma certa alternância, ela fica variando, que é justamente isso aqui, ó. Ela sai do valor neutro, zero, ela sobe no máximo positivo, ela volta no B. O primeiro movimento é o A, o segundo movimento é o B, que é a volta no zero, e passa para o terceiro movimento, que é o C, que é o máximo do valor negativo. Então, nós aprendemos que ela tem essa alternância. Ela fica alternando entre positivo e negativo, passando pelo zero. E ela vem desse jeito, desde lá dos geradores de energia, das hidrelétricas lá, né? Ela vem até a nossa casa desse jeito aí, ó, nessa alternância. Ela fica alternando entre positivo, máximo, negativo, máximo e o neutro. Então, eu fiz o primeiro movimento aqui, ó. Depois que ela terminou o movimento, o que acontece? Ela se repete, começa um novo ciclo. Mesma coisa. Acabou aqui,
mais um ciclo. Então, ela vai repetindo o ciclo. Isso é ciclo, gente. É repetição de ocorrência. Ok? Então, a corrente alternada é isso. Então, essa repetição de ciclos da corrente alternada chama-se frequência. Frequência elétrica. Tá? E qual que é a importância disso? A importância disso está relacionada a todos os nossos aparelhos eletrônicos, a tudo que utiliza corrente. Todos eles têm que ser construídos, né, produzidos, fabricados de acordo com essa alternância aí, para não prejudicar os componentes eletrônicos, para não prejudicar os motores, para não prejudicar tudo que precisa de corrente. Se a gente fizer fabricar um aparelho eletrônico que não suporte essa alternância da corrente, né, um eletrodoméstico, ele vai queimar, ele vai danificar. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo até agora? Então vamos dar sequência aqui, ó. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. A quantidade de ciclos que se dá em 1 segundo é a quantidade de hertz. Ou seja, o tempo que nós estávamos falando ali é exatamente 1 segundo. Esse tempo aqui, ó, intervalo de tempo que ocorre a repetição. A unidade de medida da frequência é o hertz, que mede o tempo de 1 segundo. Olha só para vocês verem. Então, o hertz, ele mede o quê? A quantidade de ciclos que ocorre no período de 1 segundo. Isso é padrão. Instrutor, Oi. no caso da corrente contínua, ela também há Frequência, assim, né? uma frequência constante assim. No caso se tem, no caso ela é baixa, então muito baixa, então digamos, né? No caso da frequência, ela não tem na contínua, porque a contínua ela é digamos que ela seria um ciclo único, né? Ela é direta. Ela não tem Ah, um sim. ciclo que se repete, né? Um movimento, Ok. uma atividade que fica se repetindo. Ela é direto, né? Sim, Então é entendi. como se fosse para a gente medir em ciclo, seria um ciclo único, direto. Ok. Tá? Então aqui, ó, a frequência da nossa rede elétrica é de 60 Hz. Ou seja, lá nas usinas que nós aprendemos, lá nos geradores de energia elétrica, gera grande quantidade de energia elétrica, eles geram ela alternada dessa forma aqui, ó. E qual que é o padrão que é gerado? O padrão é gerado de 60 Hz. Como assim? O que seria esse 60 Hz? Seria a repetição. Em um segundo, que é o padrão do Hertz, em 1 segundo, a nossa corrente elétrica do nosso país, ela faz esse movimento que eu mostrei para vocês aí, ó, esse ciclo, 60 vezes. Ok? Por isso que é 60 Hz, a frequência do nosso país. Tá? Só que se vocês forem observar os aparelhos, pegar eles aí, ver a etiqueta deles, eles estão mostrando para vocês lá que o aparelho ele é fabricado para 50 a 60 Hz. Tá? Então ele atende tanto a 50 como a 60 Hz. Mas o padrão do nosso país é 60 Hz. Mas ele é fabricado a 50 também para não ter um problema com o Paraguai, por exemplo. Né? Nós temos uma usina de Itaipu, lá no sul do país, que metade dessa usina ela é do Paraguai e metade dessa usina é do Brasil. Ó. Então, o que acontece? O Brasil produz corrente elétrica a 60 Hz. Então, a cada 1 segundo, a nossa corrente ela faz essa variação, esse ciclo, 60 vezes. A do Paraguai é 50 Hz. A do Paraguai, a corrente elétrica deles, ela faz esse movimento em 1 segundo 50 vezes. Tá? 10 Hz a menos do que o do Brasil. Então, o que acontece? O Paraguai, ele costuma
parece, né? Não sei se a informação está atualizada, mas ele vende grande quantidade ele revende, né? Grande quantidade dessa corrente para o Brasil, porque ele não precisa de toda, e o Brasil, um país extenso, né? Precisa. E aí o Brasil tem que fazer essa conversão ainda, dos 50 deles para 60. Então, por esse motivo, os nossos equipamentos, né? Eles são fabricados para 50 a 60 Hz, tá? Então é isso. Aqui só para fortalecer, né, esse conceito, ó. Olha lá, ó. Primeiro ciclo, aí termina aqui, ó. Aí começa o segundo ciclo, termina aqui. Terceiro ciclo, terminou aqui, e o quarto ciclo. Então aqui está dando só um exemplo, tá? Em um segundo, ele fez 4 ciclos. Em um segundo. Quer dizer que a frequência dele é de 4 Hz. É só um exemplo, tá, gente? Porque, na verdade, a nossa corrente elétrica, ela faz essa repetição que vocês viram aí, ó, de exemplo, 60 vezes em um segundo. Tá bom? E aqui as fórmulas, né? Para a gente calcular, só por questão de curiosidade. Nós não vamos ter a necessidade, né? Aqui está mostrando frequência e aqui o tempo. Aqui a gente descobre qual que é a frequência dentro de um segundo, dividido pelo tempo. Né? E aqui é o tempo, para descobrir o tempo. É um segundo dividido pela quantidade de frequência. Né? Aqui está dando a explicação. Ó. No caso do tempo, né? Nós colocamos aqui 1 dividido por F, que é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Por que 4? Porque foi os 4 ciclos, né? Ok? As 4 frequências. Que vai dar um total do quê? 0,25. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada ciclo aqui levou 0,25 segundos. Aí juntando os 4 dá 1 segundo. Correto? E aqui nós podemos fazer ao contrário, né? Colocar o F 1 dividido pelo tempo. Qual que foi o tempo? 0,25. Aí vai dar o valor da frequência. Os 4 MHz dividido. Vai dar, no caso, 1 MHz cada 0,25 segundos. Em cada 0,25 segundos, 1 Hz. Que vai dar os 4 Hz. Né? Então é coisa simples. Aqui, ó. É coisa simples e só para a gente ter uma noção. O importante é a gente saber que a frequência elétrica ela existe, né? E ela é medida com os ciclos, tá? Então é a quantidade de repetições desse ciclo. E a nossa corrente ela tem esse ciclo, né? Esse ciclo de alternância, né? E ela é fabricada já, ela é criada, ela é gerada já num padrão de 60 movimentos por segundo, 60 Hz. Né? Então, fora disso, um aparelho eletrônico, se tiver fora disso, ele não vai funcionar. Ou ele funciona muito forçado e vai danificar, vai estragar, ou ele vai funcionando bem lentamente e aí ele vai danificando. Né? Ou seja, porque a corrente não é adequada para aquele aparelho. Né? Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta relacionada à potência elétrica e frequência elétrica? Eu vou parar por aqui, não vou aprofundar muito não, para a gente não ficar muita informação. Que potência elétrica e frequência elétrica deu bastante coisinha aí, né? Bastante explicação aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Tranquilo, todo mundo? Então, eu vou fazer um formulário, gente, para vocês responderem, para a gente corrigir na próxima aula. E esse formulário vai estar relacionado à frequência e potência, tá? E a potência eu não vou colocar fórmula, porque a gente vai estudar a fórmula da potência na próxima aula. Correto? E também vamos estudar, para encerrar essa parte, a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. É matéria
também superficial, a gente não precisa aprofundar, mas é só para a gente ter um conhecimento, tá? Tendo em conta que essa parte aqui, ó, eletrostática, ela é muito importante para a gente. Isso aqui a gente vai ter que estudar e ter bastante cuidado, né? Quando a gente for trabalhar com os equipamentos eletrônicos, tá? Isso aqui é muito importante, nós vamos levar isso para a vida toda. Esses cuidados em relação à eletrostática, né? Beleza? Então é isso, gente. Então encerramos por aqui hoje, tá? Agradeço a presença de todo mundo. Um ótimo final de semana aí para todos. E até a próxima, né? E por favor, gente, não deixe de responder o formulário. Anota no caderno para a gente debater na próxima aula, no início, né? Responder. E aí vocês vão ter esse conteúdo, porque vocês vão estudar, vão responder, vão anotar, e na aula vamos corrigir, e é um material para a gente ter para quando voltarmos, tá? Não deixe de fazer, então. E, principalmente, né, para a secretaria colocar presença para vocês também. Eles que têm acesso a esse formulário diretamente. Um abraço a todos. Até a próxima, gente.